Bom, hoje nós temos aqui como tema principal os acontecimentos da próxima semana, né? Que são importantes, né? Na realidade são a gente poderia dizer assim, a segunda etapa do processo de luta política que se trava no país, né? A direita convocou um ato para o próximo domingo, dia 12 de abril, que eles estão anunciando que será maior do que o ato do dia 15 de maio, quer dizer, eles acreditam que um mês depois, com a ajuda de todo o aparato da imprensa capitalista, né, com o dinheiro investido nas redes sociais, que é bastante expressivo, com toda a mobilização que está tendo, inclusive, e particularmente com o êxito e a propaganda que foi feita em torno do ato do dia 15 de março, eles vão conseguir realizar um ato de maiores proporções. Ao mesmo tempo, também, né, a esquerda, né, a Central Única dos Trabalhadores, convocou uma manifestação em torno do problema da terceirização para o dia 7 de abril. Né? Uma manifestação que pretende ser uma resposta antecipada ao ato do dia 12. Então, essa situação concreta, né, é a situação que nós temos que analisar aqui com cuidado para tirar as conclusões, né? Essa análise, logicamente, ela tem que ser feita também sobre a base das inúmeras avaliações que têm sido feitas em torno da crise política, né? Há uma confusão muito grande, que é natural, porque a maior parte dos participantes nos acontecimentos, com exceção, logicamente, da direita, em momento algum conseguiu prever que a situação se desenvolveria da maneira como está se desenvolvendo, né? Subestimaram de vários lados o problema da direita, em alguns lugares ainda continuam subestimando, e, portanto, a situação agora, ela, ao invés de se esclarecer, ela se confunde ainda mais para vários setores políticos, em particular da esquerda, né? Então, nós temos que fazer um esforço no sentido de jogar alguma luz nos acontecimentos, né? Vamos começar diretamente pelo problema do ato, né? O primeiro problema que nós temos aqui, a primeira questão que nós precisamos ver com a questão do ato é o significado concreto desse ato, né? Houve um ato no dia 15 de março, né? Foi bem sucedido da parte da direita, não foi tudo aquilo que foi apresentado pelos capitalistas da comunicação, que são todos da direita, mas de qualquer maneira foi um êxito. A direita conseguiu uma manifestação massiva, né? Dezenas de milhares de pessoas, e conseguiu criar um impacto na situação. A burguesia, de um modo geral, de direita opositora do governo do PT, procurou dar a interpretação a esse ato de que isso significava que a população, de um modo geral, estava contra o governo do PT, estava rejeitando o governo do PT, que é uma coisa totalmente artificial, mas, nessas circunstâncias, a aparência tem uma importância muito grande. Não podemos subestimar isso daí. Não é fato, né, que toda a população esteja contra, nem nada. Nós analisamos exaustivamente aqui o caráter desses atos como sendo atos de um setor restrito, da classe média, né, da direita, etc. e tal. Não um ato que expressa
desejo, vontade ou mobilização popular determinada, mas representa aí um grande esforço de mobilização dos setores que já se opõem ao governo. Concretamente falando, né, o ato, se não fosse a situação peculiar que nós temos no Brasil, o ato deveria ser visto como um ato dos eleitores do Aécio Neves, né, que perderam a eleição e que estão tentando virar a mesa após a eleição. Esse seria o normal. Mas não é isso que está aparecendo, né? E não está aparecendo assim, porque há todo um movimento por detrás desse ato e de apoio a esse ato que engloba importantes setores sociais, né? Caso contrário, não passaria disso. A iniciativa da direita, ela tem uma importância muito grande na situação política, né? Vamos analisar esse problema aqui de maneira mais detida. Uma parcela da esquerda procurou apresentar, depois do ato do dia 15 de março, sempre improvisando, né? Porque antes do ato do dia 15 de março, essa esquerda falava o seguinte: a direita não é ameaça, a direita é meia dúzia de gatos pingados, né? Eles não têm poder de mobilização, que é uma coisa que já era uma coisa absurda na época, né? Porque qualquer pessoa que acompanha com o mínimo de seriedade a situação política nacional vem observando já há muito tempo o desenvolvimento das organizações de direita. Nós temos que lembrar que a direita ganhou a eleição para o DCE da Universidade de Brasília. Se não me engano, continua lá até hoje, já faz muito tempo. Ganhou a eleição para o DCE da Universidade Federal de Minas Gerais e quase ganhou a eleição para a USP. Não fosse a intervenção nossa aí contra a direita, teria ganho. Quer dizer, para uma força inexpressiva, que não tem importância nenhuma, é muita vitória no meio estudantil. Dentro das universidades há um proselitismo intenso em favor da direita, principalmente das universidades pagas, mas também das universidades privadas, das universidades públicas, perdão. Há várias organizações financiadas com dinheiro de grupos econômicos norte-americanos atuando no Brasil, fazendo uma campanha ideológica direitista, uma campanha política e ideológica direitista. Quer dizer, subestimar a direita nessas condições é de uma alienação política total, né? A direita está aí, ela se organiza, ela pode não ter uma grande penetração social, mas ela tem muito dinheiro, ela tem muitas condições, ela tem muitas relações com o Estado e tudo mais. Nós tivemos a oportunidade, depois do ato do dia 15 de março, né, porque depois dos fatos as coisas se esclarecem ainda mais, comprovar que o ato foi todo organizado por organizações de direita. Nós tivemos aí esse grupo Vem Pra Rua, que é ligado ao PSDB. Nós tivemos vários grupos de direita que pediam a intervenção militar. Nós tivemos aí o grupo mais entusiasmado em torno do impeachment, que é o grupo Movimento Brasil Livre, que depois se constatou é um grupo financiado pelo capital norte-americano, né, por uns milionários de extrema-direita chamados Koch, os irmãos Koch, né, que financiam uma organização internacional que participou de vários desses movimentos supostamente revolucionários em vários países, Venezuela, Hong Kong, né, Ucrânia. Esses movimentos participaram aí. É um movimento conhecido como Estudantes pela Liberdade. São pessoas que têm um treinamento que é feito fora do Brasil e que certamente é feito por agentes dessas potências econômicas estrangeiras, né? Que é uma política de infiltração dentro do país, muito evidente, né? São pessoas treinadas,
elas têm recursos, elas trabalham aí em conjunto com vários órgãos poderosos e tudo mais. Subestimar tudo isso é uma coisa totalmente absurda, né? No entanto, isso daí é o que aconteceu. Agora, né, que a direita está na rua e está se preparando para um segundo ato, surgiu a ideia de que, na realidade, né, isso é uma coisa que nós temos que pensar com muito cuidado, quem esteve na rua não foi a direita. Quem esteve na rua foi o povo descontente, né, com a política do governo Dilma. Essa é outra completa fantasia. O povo que esteve na rua é um povo que está descontente com o governo Dilma desde o governo Lula, né? Não ficaram descontentes agora nem nada. Mas mesmo que eles tivessem atraído um povo, digamos assim, uma parcela da população, nós temos que entender também que essa parcela da população que foi atraída está sendo atraída por um movimento de direita, quer dizer, está aderindo ao movimento de direita. A ideia de que esse movimento não tem definição nenhuma, não tem ideologia, não tem sentido político nenhum, é uma ideia totalmente absurda. O movimento é de direita, é uma direita de características fascistas, né? Todos esses grupos, é uma direita agressiva, é uma direita que não teria problema nenhum e não terá problema nenhum quando chegar a hora de ter uma intervenção militar no país e apoiar essa intervenção, né? Então, é preciso ter essa caracterização. É isso que está na rua, é isso que está convocando o ato do dia 12 de abril próximo, né? Nós temos que ter uma caracterização absolutamente clara do problema que nós estamos enfrentando aqui. Qualquer tipo de confusão em relação a isso já é uma capitulação total diante da direita. Bom, outra coisa também que faz parte da confusão em torno dessa mobilização e do ato do dia 12 é o seguinte, né? A questão do golpe. Bom, uma boa parte da esquerda, quando nós levantamos a questão de que a burguesia imperialista, em particular a burguesia imperialista norte-americana, tinha uma política de tirar pela força do governo os partidos nacionalistas da América Latina, falaram que essa caracterização era uma caracterização delirante. Nós fizemos claramente essa caracterização em 2013, quando ficou clara a ação desse pessoal. Não só no Brasil, mas na Venezuela, em outros lugares diversos, né? Nós já tínhamos aí o precedente do golpe contra o Fernando Lugo no Paraguai e o golpe em Honduras. Então, logicamente, não era difícil tirar a conclusão de que havia uma mudança na política do imperialismo. O imperialismo estava voltado a conter a onda nacionalista na América Latina e, de um modo geral, no mundo todo, né? E que, para isso, diante das dificuldades de processar a derrubada desses governos por meios eleitorais, eles iam tratar de derrubar os governos pela via da força. Bom, isso daí foi totalmente ignorado, essa advertência naquele momento, né, pela esquerda pequeno-burguesa. E recentemente veio à tona que a oposição pró-imperialista ao governo do PT nem tinha terminado a eleição, já estava falando em derrubar o governo, né? Levantaram a questão do impeachment, o que deixou todos esses teóricos de pouquíssimas luzes numa situação delicada. Tiveram que refazer os cálculos e inventar histórias extremamente complexas para fundamentar a sua política. Então, uns falavam assim,
antes da mobilização, né? Não, ninguém é a favor do impeachment. A hora que dezenas de milhares de pessoas saíram na rua gritando fora Dilma é a favor do impeachment, esse argumento não pôde resistir mais nenhum dia. Agora alguns estão falando assim, o impeachment não é um golpe de Estado. Quer dizer, eles passaram de dizer que não havia nenhum golpe de Estado para encobrir diretamente o golpe de Estado que está sendo organizado. É evidente que, né, vamos colocar as coisas de uma maneira bem clara, bem cristalina. Uma coisa é que se desenvolva uma crise nacional, né, e por meios democráticos e judiciários prolongados, se chegue ao impeachment do presidente da República. O impeachment em si é uma coisa um tanto quanto antidemocrática. Por quê? Porque é uma meia dúzia tirando do poder uma pessoa que foi eleita por milhões de pessoas, numa eleição. Então, a rigor, se você quer tirar o presidente da República, de maneira democrática, deveria haver uma votação nacional. Né? O povo deveria votar. Para se dar um mínimo de cobertura democrática, o povo teria que votar a saída do representante. Senão, quem é que vai tirar? Uma meia dúzia. Enquanto que milhões elegeram, meia dúzia vai tirar. Meia dúzia, ou vamos dizer assim, se for votado pelo Congresso Nacional, 2 centenas de pessoas vão decidir em nome de 100 milhões de brasileiros. Quer dizer, já mesmo que o impeachment fosse levado adiante, com todo o ritual democrático, amplo direito de defesa, passado pelo judiciário, aquela história toda, já seria um mecanismo profundamente antidemocrático e, portanto, uma manipulação do regime político e um golpe de Estado. No entanto, o que está acontecendo aqui não é isso. O impeachment ele já foi levantado durante a eleição. Ele foi levantado durante a eleição. Antes da pessoa ser eleita, já se falava em impeachment. Basta a gente voltar nas edições de determinados jornais, nós vamos ver o Merval Pereira, principal articulista da direita do Globo, falando que se a Dilma for eleita, ela deverá sofrer um impeachment. A mesma coisa foi falada pelo Reinaldo Azevedo, um direitista meio grotesco, caricato da revista Veja, que já é uma revista grotesca e caricata. Quer dizer, é muito parecido, vejam bem vocês, com o que aconteceu com o governo Getúlio Vargas em 54. Quando Getúlio Vargas aventou a possibilidade de ser candidato, o famoso Carlos Lacerda lhe disse o seguinte, que o Getúlio não deve ser candidato. Quer dizer, não podemos deixar ele nem se candidatar. Se for candidato, não deve ser eleito. Se for eleito, não deve tomar posse. E se tomar posse, deve ser derrubado por um golpe de Estado. Esse é o que a gente chama, né, no jogo de sinuca, de bola cantada, você entendeu? Vai na caçapa do meio. Quer dizer, já foi dito de antes o que vai acontecer. Então, o que está em marcha aqui não é nenhum processo democrático. É uma tentativa de tirar o governo, seja lá por que meios for. Pode ser o impeachment, houve toda uma mobilização para não aprovação das contas da campanha eleitoral, tem toda uma tentativa de vincular de uma maneira ou de outra o escândalo da Petrobras, criado pela imprensa também, com o governo e tal. Então, quer dizer, já não dá mais para dizer, só pessoas muito mal intencionadas, direitistas, né, podem dizer que o impeachment não é um golpe de Estado. O impeachment é um golpe de Estado. Então, vocês vejam que paira aí uma enorme confusão. Mas uma coisa nós podemos dizer com toda certeza, nós precisamos repetir,
o seguinte: a mobilização do dia 12 é uma mobilização da direita, da extrema-direita, de uma extrema-direita de ideologia fascista, propondo e tentando criar as bases em termos de mobilização, de opinião pública, digamos assim, uma aparência de opinião pública, porque eles não têm toda essa opinião pública, para um golpe de Estado. Essa é a caracterização correta desse acontecimento e, por isso, né, ele tem que ser combatido. Uma segunda coisa que a gente deve dizer sobre essa mobilização do dia 12 é o seguinte: a mobilização, ela poderá, né, e aparentemente, dado o aparato que cerca essa mobilização, significar um avanço ainda maior da direita. Todas as pessoas que estão no movimento operário, nos movimentos populares, têm que se mobilizar contra o avanço da direita. Não se mobilizar contra o avanço da direita é uma capitulação antecipada diante da direita fascista. Nós temos que dizer isso aí com todas as letras, com toda a clareza. Esse é um problema chave da situação. Vejam vocês, em relação a esse problema, um debate que se abriu, que, na minha opinião, é um debate confuso, mas que leva as pessoas que se deixarem influenciar por esse tipo de colocação a perder totalmente o caminho, que é o seguinte: diante da mobilização da direita, nós não podemos nos mobilizar juntamente com a CUT, que é uma central sindical, tá certo? Não podemos nos mobilizar junto com o PT, os militantes do PT que estarão na rua, com os militantes do PCdoB, porque esses partidos estão no governo e, portanto, seria aderir ao governo, participar de uma manifestação junto com o governo. Primeiro, quero destacar o extraordinário cinismo ou, né, a extraordinária alienação mental dessa colocação, porque todas as pessoas, todos os agrupamentos que falaram isso, sempre... que agrupamentos são esses? PSTU, PSOL, grupos menores que estão na Conlutas, que vivem na órbita do PSTU, repetindo essas bobagens que o PSTU fala, né, de governismo e tudo mais, participaram de todas as manifestações que foram convocadas pela CUT e pela Força Sindical nos últimos 12 anos. Todas. Algumas dessas aí, nós, PCO, falamos, não tem que ir nessa manifestação, que isso é uma farsa. E a maioria dessas manifestações eram realmente uma farsa. Não impediu ninguém de participar dessa farsa. Agora que você tem um problema concreto, que não é só aquele oba-oba eleitoral, né? De que um deputado apresentou um projeto no Congresso que nunca vai passar, que era só para fazer a carreira dele e tudo mais. Agora que não se trata disso, que se trata de uma luta concreta contra uma direita que está tomando conta das ruas, que está crescendo nas ruas, aí já não pode participar porque é uma adesão ao governo. Antes não era adesão ao governo. Agora é adesão ao governo. Antes, por exemplo, a presença do presidente da CUT, do deputado Vicentinho, que é uma pessoa da ala direita do sindicalismo do PT, não era governista. Participar do ato no caminhão de som com o Paulinho da Força Sindical era super combativo, apesar de que todo mundo sabia que ninguém estava lutando por nada, que era tudo uma coisa assim para encher os olhos dos trabalhadores sem mobilização. Mobilizações ridículas, absurdas, que não tinham sentido nenhum.
que eram convocadas pelo sindicalismo oficialista, digamos assim, só para fazer figuração. Então, é uma coisa absurda. Outra coisa absurda que nós temos ouvido, relacionado com essa, é o seguinte, que diante da ameaça de golpe, você não pode ser contra o golpe. Porque ser contra o golpe significa, os gênios que elaboraram essa política descobriram isso daí. Você veja que quando a gente fala que a inteligência deles é curta, nós não estamos errados. Eles descobriram que se você é contra um golpe que visa derrubar um governo, você quer que esse governo permaneça no poder. Eles conseguiram descobrir isso daí. Né? Eu, por exemplo, fiquei pensando, a hora que eu vi essa descoberta genial, qual que seria a alternativa? Você derrota o golpe e aí você tira o governo que tem de plantão? Quer dizer, você derrota o golpe daquele, mas dá o seu próprio golpe. Qual que seria a alternativa? Não consegui entender direito. Quer dizer, conclusão. Toda vez que você fala não ao golpe, significa que o governo que está aí, ele vai ter continuidade. Você está defendendo a continuidade do processo político, pelo menos naquele momento. Isso daí disseram que é assim. Isso daí equivale a apoiar o Joaquim Levy, a apoiar a Cátia Abreu, a apoiar a política de cortes sociais da Dilma, tudo isso daí. É uma coisa que não tem pé nem cabeça. Vamos esclarecer? Sim, se nós somos contra o golpe, significa que não queremos que o governo da Dilma permaneça, que a Dilma permaneça no governo. Porque ou você tira ela ou fica. Dá para encontrar uma terceira possibilidade. Não dá para propor que diante do golpe seja a segunda vinda de Jesus Cristo e Jesus Cristo tome o poder político no país, porque isso aí não dá para fazer. Não dá para propor que as naves espaciais dos alienígenas desçam e criem um governo próprio. Não dá para propor nada disso. Ou o governo fica ou sai. Não tem... É esse o problema que o golpe coloca. Tá certo? E a genialidade da esquerda pequeno-burguesa brasileira tirou a conclusão de que se você quiser que o governo fique, você apoia toda a política do governo. Então você teria que ser a favor do golpe para não apoiar a política do governo. Uma coisa que a esquerda tem como um grave problema intelectual é o seguinte: eles nunca colocam as fórmulas deles aplicadas a outras situações. Vamos pegar, por exemplo, o golpe de Estado dado por um austríaco baixinho, com um bigodinho engraçado, chamado Adolf Hitler. A gente deveria ficar a favor do golpe, a gente deveria se opor ao golpe, ou a gente deveria ignorar tudo isso daí? Veja bem, segundo a genialidade atual, se nós nos opuséssemos a isso, nós estávamos defendendo que ficasse o governo anterior. É ou não é? Isso significaria que a gente estaria apoiando toda a política desse governo. Como a gente não pode apoiar toda a política desse governo, a gente deveria deixar o Hitler subir ao poder de uma maneira sem fazer nada. É ou não é? Você vê a entalada que conduz determinado tipo de raciocínio? Vamos pegar o Chile. Está lá o Allende, um governo burguês. Se tem muita mitologia em torno desse governo, fala que ele foi um governo muito esquerdista, mas o fato é que ele era um governo burguês. O governo, por exemplo, um pouco antes de cair, isso daí foi dos motivos que levaram ele a cair com mais facilidade, ele se confrontou violentamente com a greve metalúrgica, que foi manipulada pela direita. Quer dizer, era um governo tão defensor dos capitalistas e tudo, que em vez de ele dar aumento para os trabalhadores, ele foi para cima dos trabalhadores e perdeu o apoio dos trabalhadores metalúrgicos.
Bom, aí veio o golpe. O que a gente deveria fazer? Fica Allende ou sai o Allende? Se ficar o Allende, aí nós caímos nessa cláusula pétrea da genialidade política moderna. Nós estamos apoiando a política do Allende, que atacou os metalúrgicos, que fez um monte de coisa contra os trabalhadores e tudo mais. Mas o problema é o seguinte, quando o Allende foi derrubado, entrou o Pinochet. Então, a política correta, lógico, obviamente, para qualquer pessoa normal, seria não ao golpe. Fica o Allende, né? Fora Pinochet, e depois a gente vê o que a gente faz com o governo do Allende. O mais estranho de tudo, desse raciocínio, é que muita gente que tem esse raciocínio diz que é marxista. Mas isso é um marxismo abstrato. Ou um marxismo, digamos assim. Esse marxismo é que nem confundir uma pessoa que tem um diploma com um sábio. O cara estuda na FMU, tira o diploma. Então você vê o diploma na parede e fala, ele é um sábio. Não. Ele pode muito bem ser um analfabeto funcional. Aquele diploma não significa nada, é ou não é? Então o cara coloca lá na parede dele um jornalzinho que fala assim, não sei o que lá, marxista. Aí você confunde que ele é um verdadeiro marxista. Bom, os bolcheviques, na Revolução de 1917, cujo estudo é recomendável, uma das primeiras decisões que eles tomaram era o seguinte, que eles não levantariam a palavra de ordem de fora o governo provisório. E eles explicaram de uma maneira simples, porque Lenin e Trotsky não estudavam nessas universidades onde o pessoal fica lendo Derrida, né, e pegando aquele vocabulário confuso, que confunde a cabeça de todo mundo. Eles foram bem simples. Você não pode chamar as massas a sair à rua para derrubar um governo se você não tiver como substituir esse governo. Uma coisa é chamar as massas a sair nas ruas contra o governo do czar, porque ele vai ser substituído não pelo governo bolchevique, mas por um governo democrático, seja lá como for. Agora, se o governo provisório fosse derrotado, entrava a direita. Então eles falaram, não, como nós não temos como substituir esse governo, nós não vamos derrubá-lo. Aí, um general russo, maluco, chamado Kornilov, decidiu dar um golpe de Estado, apoiado por toda a burguesia, que deixou o governo provisório do famoso Kerensky no sereno. Os bolcheviques chamaram a derrotar o golpe de Estado e mantiveram, logicamente, que naquele momento que eles chamaram a derrotar o golpe de Estado, embora eles não tivessem levantado a palavra de ordem, também a gente não levantou essa palavra de ordem, ninguém levanta, o que eles queriam dizer é o seguinte, deixa o Kerensky aí. É ou não é? Quem continuou no governo, só para a gente não ter dúvida do que nós estamos falando, Kerensky. 2 meses depois, os bolcheviques derrubaram o governo Kerensky. Meio que a política dos bolcheviques foi assim, deixa que a gente derruba ele depois, a hora que a gente tiver condições. Você não vai chegar primeiro e derrubar ele primeiro. Eles enfrentaram as tropas golpistas, né? Com a possibilidade de ter um enfrentamento muito sangrento com essas tropas, para impedir que o general Kornilov derrubasse o governo Kerensky. Um detalhe, para a gente... Será que o governo Kerensky era um governo ruim? Porque o governo PT é universalmente condenado pela imprensa de direita e muitos papagaios de esquerda acompanham essa campanha da direita. O governo do PT é ruim. Nós já falamos isso 1 milhão de vezes. Mas não é a mesma coisa que é apresentado pela imprensa de direita. Um pouco antes desse golpe, o governo Kerensky tinha promovido uma repressão total contra o Partido Bolchevique. Trotsky, no momento do golpe, estava preso.
pelo governo Kerensky, estava na cadeia. Da cadeia, ele chamou os trabalhadores a enfrentarem o golpe para que o Kerensky, que tinha prendido ele naquela cadeia, continuasse no governo. Lenin estava no exílio porque ele fugiu, falando, se eu ficar aqui, esse Kerensky vai me assassinar. Ele falou isso literalmente. Ele fugiu para outro país. Não é que ele fugiu para outro país. Ele estava num país vizinho para não ser assassinado pelo Kerensky. Que ele estava certo foi provado pela Revolução Alemã, quando mataram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. A gráfica do Partido Bolchevique foi invadida pela polícia do Kerensky, exército, sei lá o quê. O principal responsável, que era um importante militante bolchevique, foi assassinado. Tudo isso foi um pouquinho antes do golpe. Entendeu? Vocês estão percebendo? Os bolcheviques ficaram na dúvida se devia ser contra o golpe ou não? Não. Para eles era uma coisa simples. Se o Kerensky é derrubado pela direita, a direita vai crescer, vai se impor, nós vamos perder terreno, a revolução fica comprometida, né? Vai ser um desastre político total. Então, essa tese de que você sair na rua com a CUT, com o PT, bom, nós somos filiados à CUT, né? Etc. e tal, é apoiar a política do governo, isso é uma baboseira. Toda pessoa inteligente tem que descartar isso daí, não corresponde à experiência histórica, não corresponde à lógica, é uma tentativa de defender sabe-se lá o quê, tá certo? Para não reconhecer, né, uma política totalmente errada. Então nós temos que ter isso daí absolutamente claro. A direita, ela precisa ser enfrentada. Como enfrentar a direita? Vamos falar claro? Vamos procurar esclarecer ao máximo esse problema aqui? É preciso uma frente única com aquelas organizações que realmente têm uma autoridade sobre o movimento de massa, seja que autoridade for. Não adianta fazer frente única com a Liga dos Revolucionários, muito revolucionários, de 3 pessoas. Com 3 pessoas, ainda mais revolucionários, muito revolucionários, você não vai parar o golpe. Quem precisa parar o golpe são as grandes organizações dos trabalhadores. Onde é que estão essas grandes organizações dos trabalhadores? Na Intersindical? Não. No PSOL? Não. No PSTU? Não. Na Conlutas? Não. Elas estão num único lugar. Elas estão na Central Única dos Trabalhadores. A maior parte dos sindicatos petroleiros, CUT. Federação Nacional dos Correios, CUT. CNTE, CUT. Confederação Nacional dos Bancários, com dezenas de sindicatos bancários, CUT. Confederação Metalúrgica, CUT. E assim por diante. A gente poderia continuar aqui. São mais de 3 mil sindicatos. Sobre isso, vamos esclarecer uma coisa. Primeira coisa, eu ouvi muita gente falando o seguinte: esses sindicatos da CUT, a CUT não tem base nenhuma. O que é uma coisa curiosa de dizer, né? Uma vez que tem 3 mil sindicatos na CUT, tem base nenhuma. O que eles querem dizer é o seguinte, é que há dentro dos sindicatos uma enorme insatisfação com a burocracia sindical da CUT, não há dúvida nenhuma. Mas o fato de que eles dirigem esses sindicatos mostra que eles têm base, porque eles dirigem os sindicatos de alguma forma. Você vê, no Correio, por exemplo, é onde a crise da burocracia sindical cutista, petista, é maior de todas. Quando eles decidem boicotar uma greve, se não houver um impulso muito grande da categoria, a greve não sai. Então, quer dizer, é uma autoridade.
Se a pessoa consegue frear, é porque ela tem uma autoridade. Se ela não tem autoridade nenhuma, ela não freia nada. Então, no mínimo, é preciso atuar aí para superar a política paralisante de determinados dirigentes da CUT. No mínimo. Sem uma política de frente única, isso não é possível. Não adianta você chegar e falar assim, trabalhadores abandonem todos os seus dirigentes porque eles são ruins e venha comigo porque eu sou bom. Se isso daí funcionasse, a Colutas não era uma organização de meia dúzia de sindicatos. A Intersindical não era uma organização de meia dúzia de sindicatos. Esses grupos aí tentaram chamar o ato alternativo. Não foi ninguém. Quer dizer, se a CUT não tem base, que levou 50 mil pessoas na rua, eles têm muito menos. Não tem absolutamente nada. Então, se nós queremos travar uma luta, tem que ser por aí. Quer dizer, é uma coisa que precisaria ser reconhecida. Acabou a farsa do vamos construir a nossa própria central sindical do jeito que a gente gosta. Os trabalhadores estão lá. Estão na FUP, estão na Fentect, estão na Federação dos Bancários, estão na Federação Metalúrgica e tudo mais. Os trabalhadores de verdade estão aí. Então, qual é a nossa proposta? É preciso atuar no marco dessa frente única e não criar uma frente única artificial. Sem esses sindicatos, sem a mobilização desses trabalhadores, não dá para enfrentar a esquerda. A direita, perdão. A gente confunde um pouco porque o negócio... Você vê o Cabo da Ciolo no PSOL, né? Então você fica na dúvida. O cara que fez a PEC de Deus, né? Todo poder emana de Deus. Parece que nós estamos na Idade Média. Eu estava até vendo o Cabo da Ciolo entrar a cavalo, né? Vestido de armadura e tal, levantar a espada assim no Congresso Nacional e falar: todo poder emana de Deus e o seu representante é o rei, o monarca e tal. Estou quase esperando. Então a gente confunde esquerda e direita. A frente única tem que ser um trabalho nas organizações sindicais realmente existentes, concretas, com trabalhadores de carne e osso. Por exemplo, se a gente propusesse sair fora da POSP, que está em greve nesse momento, para fazer um negócio isoladamente, nós seríamos um grupo de lunáticos. Mas é isso que o povo está propondo, em nome de que tudo isso é governismo. O que é estranho é que a esquerda participa da greve da POSP, mal e porcamente, é verdade, mas participa, não deveria sair, porque não é governismo. O sindicato não é dirigido pelo governismo. Se você faz parte do mesmo sindicato, apoia esse sindicato, essa greve, não é governismo isso daí? É uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Se nós não conseguimos mobilizar os trabalhadores, não há como enfrentar isso aí. O ato do dia 7 está sendo convocado pela CUT. Nós temos que participar nesse ato. E não só como uma reivindicação política sindical que é importante, que é a questão da terceirização. Nós temos que levantar palavras de ordem políticas nessa manifestação. Contra o golpe, contra a direita. É isso que tem que ser feito. Não há nenhum outro caminho, o resto é tudo fantasia. Tudo isso é uma grande fantasia. Vamos sair meia dúzia aí de pessoas na rua, né? Separar o militante da grande massa de trabalhadores, das suas organizações tradicionais. Isso daí só pode ser uma proposta de quem não quer levar adiante uma luta contra a direita. Uma outra coisa sobre esse ato do dia 12. Nós falamos aqui, é o caso de repetir. No dia 15 de março, logo depois do dia 15, no dia 15 de março, atacaram uma sede do PT.
e atacaram a sede do Sindicato dos Trabalhadores do Correio do Paraná, que tinha a efígie do Che Guevara. Esses direitistas treinados nos Estados Unidos, eles elaboraram toda uma campanha contra o Che Guevara. Então eles vivem no Facebook falando abobrinha sobre o Che Guevara, porque em geral eles são mesmo, esses são uns idiotas, uns papagaios, né? Dizendo que o Che Guevara foi um assassino e tudo mais. Che Guevara foi um revolucionário, um dos homens mais íntegros que já nasceram nesse continente latino-americano, um exemplo para toda a juventude, né? Um homem que, sem receber dinheiro dos Estados Unidos, para repetir bobagem, que nem esses palhaços aí, de graça, voluntariamente, por idealismo, foi em outro país que não era o dele, que ele era argentino, e lutou contra uma ditadura brutal, ao risco da própria vida, até derrotar essa ditadura. É um herói. É um homem que merece ser admirado por toda pessoa que seja gente, que não sejam esses bonequinhos de mola que ficam repetindo essas coisas aí, porque eles admiram o dinheiro dos gringos norte-americanos. Ser um homem de verdade, né? Por isso ele é uma pessoa que é idolatrada mesmo, apesar de nós não sermos a favor da idolatria, por muita gente em toda a América Latina. Não era um mercenário a serviço do país mais opressor que existe na face da Terra, que é os Estados Unidos. Então eles têm ódio do Che Guevara por causa disso, falam que ele fuzilou um monte de gente, ele fuzilou gente mesmo, ele nunca negou isso aí. Ele fuzilou os assassinos e torturadores do regime Batista. E vamos falar claro, fez muito bem, porque uma revolução tem que fuzilar os torturadores. A revolução tem que pegar as pessoas que oprimiram o povo e tem que fuzilar mesmo. Não tem... Por quê? Que tipo de revolução é essa? Uma revolução das rosas? Você vai sair por aí distribuindo rosas? Agora, que ele seja um genocida e tudo mais, totalmente mentira, uma bobagem muito grande. Atacaram o sindicato com o Che Guevara. A diretoria do sindicato, ao invés de responder isso daí agressivamente, ela colocou em discussão se não devia tirar o Che Guevara da parede do sindicato. Numa manifestação de covardia política como pouquíssimas vezes eu vi na minha vida até hoje. Aí, logicamente, que é a base da categoria, né? Que o trabalhador é mais inteligente do que os dirigentes sindicais, falou que de jeito nenhum a proposta foi derrotada na Assembleia. Né? Teve gente, um companheiro nosso que falou na Assembleia, falou, não só não tem que tirar o Che Guevara, como tem que colocar o Marx, o Trotsky, o Lenin. Tá certo? Bom, mas vejam só, esses acontecimentos têm que acender a luz vermelha em todas as organizações operárias. Esses são 3 ataques violentos já contra importantes organizações operárias. Aí por acaso, me mostraram no Facebook um cidadão do PSTU falando assim, isso daí com o PSTU vem acontecendo há anos. Que nada. Tem nada a ver. Se aconteceu, sei lá, brigaram com o vizinho lá. Sei lá o que aconteceu, não tem a menor importância. O ataque contra o PT, contra um sindicato de trabalhadores, é um ataque direto contra toda a classe operária. Agora a pessoa vem aí para desmerecer, diminuir, menosprezar. Não, senhor. Quem está atacando esse sindicato, quem está atacando as sedes do PT, são essas pessoas que estão chamando o ato do dia 12 de maio, 12 de abril. Nós temos insistido de que isso daí é extrema-direita, de que isso daí é uma ameaça para a classe trabalhadora. Se hoje, quando o PT está no governo, eles jogam um coquetel Molotov na sede do PT no centro de São Paulo, e vão lá depredar a parede do sindicato porque tem o Che Guevara,
vocês imaginem como eles vão ficar a hora que eles derrubarem o governo e eles estiverem no governo. Basta só pensar, companheiros. Se a gente tem cabeça, não é para usar chapéu. Não é para ter um corte de cabelo bonitinho. É para pensar. Tem que pensar nisso daí. Tem que pensar e tem que ter medo. Mais uma coisa importante sobre esse problema aí. Não só nós devemos nos mobilizar nos atos públicos. Isso não é suficiente de jeito nenhum. Embora seja importante, a gente deve jogar todo o peso para a mobilização do dia 7, contra a terceirização, que é uma política dessa direita também, contra a privatização, pela reestatização integral da Petrobras, contra a privatização do Correio, e tudo isso contra o golpe, etc. e tal, contra a direita fascista, como que nós temos que ir para as categorias sindicais, né? Queria falar muito especialmente desse problema. Nós temos que ir para a base dos trabalhadores, em primeiro lugar os trabalhadores organizados nos sindicatos, metalúrgicos, correios, trabalhadores da alimentação, construção civil, petroleiros, etc., etc., bancários, professores, e nós temos que começar imediatamente uma campanha contra a direita, sem vacilação. Não podemos ficar com esse nheco-nheco de que no dia 12 de março vai estar o povo na rua. Se tiver algum povo na rua no dia 12 de março, pior para nós. Mais ainda nós temos que denunciar, que é para que as pessoas que defendem os seus interesses como trabalhadores não vão nesse ato. O ato tem que ser combatido para que o trabalhador abra os olhos, se tiver trabalhador que está sendo enganado por essa corja, para que ele não vá nesse tipo de ato. No Correio, que é uma categoria importante, nós temos uma intervenção grande, há sindicalistas que fazem abertamente a campanha do apoio ao direito em nome da luta contra o PT. Nós precisamos denunciar essa farsa. Esses sindicalistas que fazem a campanha da luta contra o PT são os maiores, foram durante anos e anos e anos, décadas, os maiores puxa-sacos do PT no movimento sindical do Correio. Na última campanha salarial, eles foram os primeiros a correr para a direção da empresa, que é um misto de PT e direita, para criar um dispositivo que aprisiona a federação, impede a Federação Nacional de deliberar. Nós temos uma plenária dos Correios hoje, à tarde, nós vamos discutir em profundidade esse tema. Isso é uma farsa, eles não estão contra o PT nada. Ou melhor, eles estão contra o PT, mas não é a favor do trabalhador. Eles estão contra o PT porque eles estão com uma outra ala da empresa que é a direita. Eles são mais patronais do que o PT. Isso precisa ser duramente denunciado. Precisa ir no trabalhador. Aí, se o trabalhador está enganado pela propaganda, porque a propaganda é muito grande, tem que falar honestamente para o trabalhador, olho no olho, falar, companheiro, não seja iludido. Tem que ter a coragem mínima de um militante de falar isso. Não se iluda com esse pessoal. Não é porque eles são contra o PT que eles são a favor da gente. Eu vi esse movimento, não sei se é movimento Brasil Livre ou Vem para a Rua, tirar um cartazinho aí para a internet, falando do Postales, para chamar o pessoal para o ato do dia 12. Esse pessoal não tem direito de falar do Postales. A bandalheira do Postales foram eles que começaram. No governo FHC levaram o Postales à falência várias vezes também. Não é agora que está na falência. Isso é uma disputa aí de burocratas para ver quem controla esse dinheiro. Eles estão denunciando, mas eles não vão resolver. Eles estão denunciando porque eles querem a privatização do Correio. Tem que falar isso para o trabalhador. Tem que falar claramente para o trabalhador. Eles denunciam o Postales
porque eles querem a privatização do Correio. Nós denunciamos o Postales porque nós queremos o Correio 100% estatal, controlado pelos trabalhadores, e nós queremos o Postales controlado pelos trabalhadores. Tem que falar, tem que se diferenciar. Não pode ser mole. Não pode ficar com medo de falar para os trabalhadores a verdade. Por pior que seja, por mais que a pessoa tenha confusão na cabeça, tem que ir lá no local de trabalho e explicar para o trabalhador o que está acontecendo. Senão nós é que estaremos traindo os trabalhadores. Porque nós estamos ocultando do trabalhador a verdade. Tem que ir em cada local de trabalho e explicar para cada trabalhador, com paciência, ouvir o que o trabalhador tem a dizer, e explicar para ele o que está acontecendo no país. Porque se essa direita crescer, a primeira e a maior vítima da direita vai ser o trabalhador. Nós temos dito isso daí insistentemente e precisamos insistir mais uma vez e insistir até que caia a ficha. Nós já falamos várias vezes, nós não temos bola de cristal. Nós não sabemos se a Dilma vai sofrer o impeachment agora, se ela vai sofrer o impeachment, se vai haver uma intervenção jurídica, judicial, se vai haver uma intervenção militar, tudo isso daí é possível. Se vai ter o que aconteceu na Venezuela, os famosos quebra-quebras da direita tentando derrubar o governo à força, nós não sabemos, tudo é possível. O que nós sabemos é, o imperialismo quer tirar o governo da Dilma. Nós sabemos isso por quê? Porque até as crianças sabem disso daí. Há uma campanha já longa para tirar o governo, há uma frente única de amplos setores da burguesia e da imprensa burguesa para tirar o governo. Quem fala que a Dilma está colocando em prática o programa do imperialismo, então o imperialismo adora a Dilma, é um louco, está sofrendo de insanidade, está fora da realidade. Tem nada a ver, precisa ler o jornal e ver a virulência com que o jornal ataca o PT. Agora, independentemente disso, não é necessário ter uma bola de cristal para você ter uma política. Você pode se apoiar sobre as possibilidades todas. E uma coisa é certa, é preciso levantar imediatamente a questão do golpe. Seria a política mais idiota possível esperar que o golpe esteja totalmente organizado para você começar a falar no problema quando os indícios de golpe estão por todos os lados. 2. É preciso tratar o problema da direita como um problema à parte. A direita, essa direita que está se organizando aí, ela não está se organizando apenas para um golpe imediato. Ela está se organizando porque ela vai enfrentar todas as organizações operárias. Aqui só um detalhe que é importante, não dá para explorar muito nesse debate aqui, mas é um detalhe importante. Nos Estados Unidos, as mesmas pessoas que financiam esse MBL, os irmãos Koch, eles lançaram toda uma campanha para destruir os sindicatos em vários lugares, para poder colocar em prática a sua política de privatização, rebaixamento salarial e tudo mais. Há centenas de denúncias na internet vinda dos Estados Unidos das organizações sindicais contra essa gente. Então vamos supor que nós temos aí um militante de esquerda típico, da esquerda pequena burguesa, né? Desses que só acreditam em contos de fada, etc. e tal. Então ele não acredita que haja golpe. Na opinião dele, o PT é a direita e tudo mais. Bom, seja como for, meus caros, a direita está na rua e é uma ameaça. Isso aí não dá para desconversar.
Então, no mínimo, a pessoa tem que se mobilizar contra essa direita. Tem que denunciar essa direita. Vocês notem que se vocês pegarem a imprensa da esquerda, a maioria dela só existe na internet, mas se vocês pegarem essa imprensa da esquerda, não há nenhuma denúncia contra esse pessoal. Não há denúncia contra o movimento Vem Pra Rua, que é dirigido por um visível agente do mercado financeiro norte-americano, esse Shecker. Não há denúncia contra o MBL, os Estudantes pela Liberdade, Instituto Milênio, não há nada. É como se essa gente não existisse, não fosse um problema. A esquerda acha que eles vão ficar eternamente naquele negócio de disputar o sindicato na eleição, de tentar eleger um deputado. Estão vivendo fora do mundo real. A passeata do dia 15 de março foi uma advertência clara para todo o movimento operário. A passeata, mais do que falar fora Dilma e intervenção militar, a passeata, o grande grito que não se ouvia na passeata, mas que uma pessoa com um bom ouvido político ouvia era: a direita está tomando conta das ruas. Isso que nós temos que pensar. Se eles derrubarem o governo do PT, não é o PT que vai sofrer só. Todo o movimento operário vai sofrer. Nós não precisamos também dar nenhuma trégua ao PT para lutar contra o golpe. Até porque, se o PT tiver uma política e ele tem contra o trabalhador, isso aí só favorece o golpe. No Correio, por exemplo, todo mundo fala que se você apoiar... Veja, para concluir, concluir com fecho de ouro. No Correio diziam o seguinte: que você não pode ser contra o golpe, porque senão você estaria apoiando a empresa. Todo mundo já ouviu essa conversa. Só que acontece o seguinte: no mês de março, no dia 17 e 18 de março, foi convocada uma greve da categoria contra a empresa. Quem que entrou em greve? Só nós. Que devido à nossa política estaríamos apoiando a empresa. E o resto não entrou em greve. Eles que não estão apoiando a empresa não lutam contra a empresa. Nós que estamos apoiando a empresa somos os únicos que lutamos contra a empresa. Que tal? Serve como um bom fecho dessa explicação, companheiros?